gente vai, se vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntando e a gente vai dando uma paradinha, né, e vai respondendo, tá? Então, aí está o nosso telefone, né? No momento, Sérgio está, como todas as casas espíritas, em isolamento social, né? Como disse a nossa querida Sandra Borba, em recolhimento espiritual, né? Porque a gente está aproveitando também para a gente rever muitas coisas, né? Estudar mais, participar de bastantes eventos, de bastante palestras, né? Então, nesse momento, o Sérgio também está nessa mesma situação de todas as casas espíritas, né? Mas a gente se fala pelos e-mails, né? pelos telefones mesmo particulares, né? Depois eu deixo com vocês também, né? O Gonzaga tem o meu, né? A gente vai se falando. Vários aí tem o meu telefone. Então, a gente vai passar o primeiro slide aí, o Júnior. Então, a gente tem aí as principais, os assuntos que nós falaremos hoje, né? Nós falaremos sobre o Estatuto da Instituição Espírita, falaremos sobre as atas, sobre o regimento interno, sobre as entregas das obrigações acessórias previstas na legislação e a nossa participação na organização na sociedade, organizada na sociedade. Tá? Então, vamos ao outro slide, né? Então, aí dentro dessa nossa conversa, né, a gente vai falar sobre o estatuto. Né? O estatuto, toda casa espírita, né, para ser organizada, ela precisa de um estatuto. Né? Então, se a gente não tiver um estatuto ainda adequado, ou a gente vai formar uma nova casa, a gente tem que ter esse cuidado com relação a ter um estatuto, né, que vai estar o quê? Vai estar dando todas vamos dizer assim, os detalhes de como funciona a casa espírita, né? E uma coisa assim, muito importante da gente ver é com relação à natureza, né, o objetivo, né, da casa espírita. Está descrito isso no nosso estatuto. Então, a gente, dentro do artigo 44, inciso 4 do primeiro parágrafo do Código Civil, ele diz que são livres a criação, a organização, estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos necessários ao seu funcionamento. Na elaboração ou alteração do estatuto deverá constar o termo organização religiosa, a fim de que a instituição possa ser regida pelo dispositivo legal acima e não seja passível de intervenção e fiscalização de órgãos públicos, né, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público. Então, o que isso fala? A gente, quando teve um tempo atrás, quando o Código Civil mudou, acho que foi em 2002, todas as instituições religiosas mudaram, né, o seu estatuto e todos colocaram de uma forma que a gente se tornou vulnerável, né? Que a maioria botou associação, né? E na realidade precisa ser uma associação, mas ser uma organização religiosa, porque sendo organização religiosa, ela dá essa proteção, né, da gente não ter essa interferência nas ações, né, que a gente está fazendo dentro da casa espírita. Então, assim, é um cuidado assim, muito grande, né? A gente dá uma olhadinha nos nossos estatutos, né, para a gente verificar se esse termo, né, organização religiosa, ele está descrito, né, em nosso estatuto. Pode passar, Júnior. Então, a gente também descreve que o estatuto deverá ter algumas cláusulas pétreas que não podem ser modificadas referente à finalidade e objetivo da instituição. Então, quando a gente elaborar o nosso estatuto, a gente tem que prestar atenção se dentro dele tem essa informação de que a gente não pode modificar algumas cláusulas. Né? Deverá ser observado no estatuto que somente os associados efetivos poderão votar e serem votados, sendo resguardado esta qualidade apenas para os espíritas, a fim de evitar que a instituição espírita se desvincule da doutrina espírita. Né? O estatuto deverá conter as cláusulas básicas para o funcionamento da instituição, sem maiores detalhamento, que deverá ser feito através do regimento interno. Então, às vezes a gente cria um estatuto
é muito amplo, né? Até difícil de você achar as coisas, de você ler, né? Então ele deve ser bem enxuto, né? E tendo essas cláusulas, principalmente da finalidade, né? Que a instituição ela não pode deixar de ser espírita, né? Ser religiosa e ser espírita. Parece que assim, a história assim, parece que é chovendo molhado, né? Mas a gente tem ouvido alguns relatos de pessoas que de repente, vamos dizer assim, entram na associação, né? Como se fossem associados, e eles acabam mudando o estatuto e acabam mudando até a natureza da instituição, e a instituição deixa de ser espírita, né? E passa a ser um clube ou um encontro de pessoas apenas. Então, o cuidado que nós, como administradores, né, que a gente possa ter desse cuidar desse nosso estatuto, para que a gente possa ter ele de uma forma que mantenham as atividades da casa espírita, né? Porque vai passando, né? Nós somos apenas estamos temporariamente na instituição, né? Vinculados a uma determinada área, um determinado serviço. Mas a instituição vai passar, né? A gente tem esse ano, né? A gente já tem em outubro será homenageada as casas centenárias. Então já temos casas centenárias. Tem casas centenárias porque há um cuidado de se manter, né, essa finalidade, esse objetivo da casa espírita, tá? Então, que a gente não perca, que a gente preste muita atenção e tenha esse cuidado para a gente verificar se existe dentro do nosso estatuto esse artigo que diga que a finalidade da instituição não pode ser modificada. Aline, tem alguma pergunta aí, por enquanto? Vamos passando. Pode passar aí, Jandira, eu vou te interromper um instante. É que estão perguntando aqui no bate-papo a possibilidade de disponibilizar esse material. Aí eu estava até vendo aqui com o Júnior que você mandou aquele arquivo em Word mais completo, né, com todos os detalhes. Isso. Aí, até explicar para todos que a gente vai colocar aqui no bate-papo mesmo, né, Júnior? Você vai enviar o arquivo aí depois para todo mundo ter acesso. Tá bom? Muito obrigada. Desculpa te interromper, Jandira. Não, pode querida, continuar. pode disponibilizar. A gente tem colocado esse material aí para o movimento, tá? Tá, muito obrigada. Pode passar aí, Ju. Então, o que é o regimento interno, né? Muitas instituições também não têm Passa por anterior, isso aí. O regimento interno, né? Então, o regimento interno ele é fundamental para o funcionamento da instituição, pois nele poderão ser descritas todas as atividades da casa, né? Por isso que a gente falou dele não ficar dentro do estatuto para não engessar também o sistema, porque às vezes o que acontece? Há uma atualização, há uma mudança do tipo vamos dizer assim, das nomenclaturas, e se a gente bota no estatuto, toda vez que houvesse alguma mudança, a gente teria que alterar o estatuto. O estatuto ele não precisa mexer, né? A partir do momento que você cria o estatuto, a não ser que seja uma alteração que você veja que esteja com algum erro, alguma situação que está trazendo algum mal-estar, né? Mas normalmente a gente não altera o estatuto toda hora, né? A organização do regimento poderá ser feita através de uma comissão que irá discutir cada atividade realizada na instituição, descrevendo o funcionamento e objetivos da mesma, né? Caso de quê? Porque também quem está na atividade, né, quem está coordenando a casa, tem uma visão geral do que o trabalho precisa ser feito, mas o regimento ele vai dar o detalhamento do tipo de reunião, né, do horário da reunião, quem é a clientela, né, quem é o participante da reunião, e vai, vamos dizer assim, normatizar as atividades, para quê? Para garantir também que a pessoa que chegue na casa, que chegue no trabalho, ela sabe o que ela vai fazer, né? Porque às vezes você entra dentro de uma atividade, por exemplo, você tem um departamento de infância e juventude, né? Você convida às vezes as pessoas para estarem presentes, serem evangelizadores ou serem trabalhadores, mas às vezes as pessoas não sabem nem o que é aquilo ali, como é que funciona, né? Que tem horário, que tem um comprometimento, que tem uma disciplina, né? Para você realizar aquela tarefa.
saber quais são os ciclos que tem, né? Como que funciona aquele ciclo. Então, cada regimento de cada área, de cada serviço, ele vai estar no detalhamento daquela atividade que a gente vai estar realizando, né? Ele pode ser organizado com base na obra da orientação Centro Espírita, né? A gente tem esses materiais também na FEB, e temos materiais também de outras casas, né? E a existência do regimento interno deverá estar prevista no estatuto, né? Porque normalmente a gente bota as atividades estarão descritas no estatuto. Não, o estatuto amarga e terá um regimento e força vamos dizer assim, os trabalhadores, as áreas, os serviços a criarem, né, a atualizarem o regimento, devendo constar que sua alteração dependerá de aprovação da Assembleia Geral, né? O regimento interno da instituição não precisa ser registrado, né? Então, é um documento interno que não precisa ser registrado. Mas, vamos dizer assim, a garantia dele também é você levar ele também dentro de uma assembleia para que ele também possa ser aprovado, né? Porque, às vezes, as coisas também são criadas na cabeça das pessoas e, às vezes, as pessoas exageram no seu detalhamento ou na sua condução, né? E a Assembleia Geral, né, que é formada pelos associados efetivos, ela vai dar o quê? Uma garantia, né, e aprovar aquele regimento para que ele possa ser usado na casa espírita, né? Uma vez que os próprios associados são os próprios frequentadores da casa, mas é uma garantia de que aquilo ali tudo está sendo, vamos dizer assim, feito de maneira clara e aprovada numa Assembleia Maior. Tá? Pode passar, Júnior, mais. Então, os documentos básicos que a gente tem, né, da Casa Espírita, né, que a gente colocou, é o CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, e a instituição recebe um número, que nem a gente tem o nosso CPF, né, o CNPJ é um número criado dentro do Ministério da Fazenda, e dá o quê? Um documento para você, de repente, se você comprar imóvel, né, se você for receber alguma doação, né, e alguma conta de banco. Então, esse CNPJ, ele te dá essa possibilidade, porque a instituição é reconhecida, vamos dizer assim, a nível federal. Mas também ele te dá responsabilidades, né? Porque na medida que você tem um CNPJ, você passa a ser obrigado também a ter todas as obrigações decretada pelos governos, né? Então, por exemplo, a gente vai falar mais para frente, a gente vai passar a ter que entregar vários relatórios durante um ano por conta de você ter um CNPJ também, né? E esse CNPJ, ele tem também é vinculado a uma pessoa física dentro desse CNPJ. Então, quando geralmente assume um novo presidente, né, se for uma gestão presidencial, esse presidente ele passa a ser o responsável perante o CNPJ para, vamos dizer assim, para assinar, para fazer qualquer coisa em nome da instituição. Então, há uma necessidade de você fazer uma DBE para que essa pessoa passe a fazer parte dessa responsabilidade. Não basta apenas você ter um presidente, né? A gente também tem agora está menos, né? Mas teve um período que a gente tinha muitas instituições que os presidentes foram tidos várias atas de mudança de presidente, e quando se viu, o CNPJ ainda estava com o nome do presidente que, de repente, já tinha desencarnado, tinha se mudado, né? Já não tinha mais nenhum vínculo com a casa. Então, o cuidado de nós, de vez em quando, olharmos o nosso, lá na Receita Federal, para ver se o responsável perante o CNPJ é a pessoa que realmente é o presidente atual, né, da instituição. Há uma burocracia, há um sistema, não é uma coisinha assim muito fácil de fazer, principalmente nessa época agora de pandemia, né, porque a gente está vivendo, porque os órgãos estão fechados, mas a gente precisa insistir para fazer essa mudança que se faz necessária, né? Outro documento que a gente tem, né, que a gente já falou no Estatuto da ATA, são a parte contábil, né? A parte contábil é o que vai dar transparência à nossa gestão, né? Porque o que acontece? A casa recebe contribuições, doações, recebe recursos para se manter,
né? E esse dinheiro recebido, né, ele tem que ser o quê? Tem que ser aplicado, né, em alguma coisa, que são as contas de luz, né, os nossos telefones, né, agora sites, né? Agora a gente já passou por outras fases. E também as despesas todas relativas à parte das pessoas que são assistidas pela casa. Então, na realidade, existe um conjunto de despesas fixas e variáveis que precisam ser comprovadas, né, através de notas fiscais, através de recibos, através de comprovantes, e a gente faz aqui a contabilidade e na AGO, né, normalmente, que acontece no início do ano seguinte, a gente apresenta, né, esse relatório da prestação de contas da gestão da diretoria, né, que é uma forma transparente da gente estar dando conta para a Assembleia, né? Outro assunto que a gente tem é com relação ao IPTU, que muitas pessoas perguntam, né? Porque o IPTU ele pode ser requerido a isenção, né? No caso do Rio de Janeiro, né, da capital, a gente comprova de uma única vez, a gente não precisa mais comprovar, né? Mas eu acho que já teve umas questões aí de pessoas que perderam essa isenção, mas tem como você requerer de novo, né? E no caso de algumas cidades do interior, que eu acho que é a maioria, todo ano você faz requer essa isenção, né? Então, é um imposto muito alto, né? Aqui no Rio de Janeiro é muito alto, também acho que no interior também, e vale a pena a gente se esforçar para a gente poder juntar a documentação de fazer esse pedido de isenção, né? Jandira, Fala, querida. eu tenho a pergunta aqui do Gonzaga. Primeiro, ele perguntou, quando você estava falando sobre o estatuto, perguntando se um associado não espírita, que no estatuto consta que não tem direito a votar e ser votado, pode exigir esses direitos? Como funciona? E se ele faz doações regulares? Esse aí é a questão delicada da história. Normalmente existe, quando você faz o estatuto, você cria tipos de associados, né? Você geralmente tem os associados fundadores, tem os efetivos e tem os contribuintes. Os associados efetivos são aqueles que são espíritas e que prestam serviço para a casa espírita, né? O voluntariado, né? Geralmente está no trabalho, são coordenadores de ED, são trabalhadores. Esse contribuinte, ele é só contribuinte, né? Então ele não tem direito a voto, nem pode ser votado, tá? Então ele não pode montar, né? O cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes por conta da pessoa ser uma pessoa conhecida, né? Que você de repente, aí você acaba não prestando atenção nesse detalhe e dá para ela para preencher, né? Um comprovante de que é associado. E, na realidade, ele é associado, pode ser contribuinte, mas não associado efetivo. Então, esse cuidado que a gente tem que ter na hora da gente aceitar as doações ou as contribuições, né? E tem mais uma... Tem outra perguntinha do Gonzaga também. Ele está perguntando se a AGO de prestação de contas precisa ter a ata registrada em cartório. Olha só, no normal a gente não faz, né? Tipo assim, se a casa tem condições e quer fazer, não tem problema nenhum, pode registrar. Mas as atas principais vamos dizer assim, registradas são as atas da mudança da diretoria. Faz de quê? Porque você tem que registrar para você fazer a mudança do CNPJ, que só aceita com essa ata registrada, né? Então, no normal, as pessoas não têm feito, porque tem as AGOs de, vamos dizer assim, intervalo, e tem até as nossas reuniões da Casa Espírita. Então, normalmente, elas não são registradas, somente é registrada a mudança da diretoria. Por causa de quê? Porque o banco também pede essa ata registrada, né? Então, você tem que tomar cuidado com as datas, né, dessa mudança, né? Mesmo que toda a diretoria repita, né, seja a mesma, mas há necessidade de você registrá-la.
Tá, só tem mais uma perguntinha agora para deixar você continuar. É da Rosângela, perguntando se o requerimento de isenção de IPTU é anual. Isso que eu estava falando. No Rio de Janeiro, você faz uma única vez e ele fica sempre, né? Mas o que eu estava falando, já ouvi um caso de uma instituição que ela perdeu, né? Não sei se foi até da área da Rosângela mesmo. Então, tem que saber assim, o motivo, porque às vezes é a falta de algum papel, né? Porque como eles pedem muita documentação, né? Pedem planta, pedem relatórios dos últimos 3 anos, pedem toda a documentação, né? Declarações para caramba. Então, de repente, algum documento não foi cumprido e você, de repente, conseguiu, de repente, ela foi retirada, né? Então, cuidado assim, da gente ver o motivo que gerou a situação. Mas no Rio de Janeiro, na capital, você só pede uma vez. Agora, no interior, eu sei de várias cidades que todo ano você tem que fazer, né? Não sei no caso de vocês aí, né? De Aperibé, de Bom Jesus, mas geralmente é anual. Aí você vai lá, também não é uma coisa... Como é todo ano, é menos papel do que aqui no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro é muita coisa, né? Podemos continuar? Tá com som? Não estou mais te ouvindo. Então, nós colocamos um outro item aí, que é o alvará, né? O alvará, também não é obrigado, né, para as instituições religiosas, né? Uma lei federal superior à lei municipal. Mas qual é o detalhe, né? O cuidar, né? O cuidar da nossa casa, né? Porque quando você tem alvará, né, que você tem circulação de pessoas, que você tem várias, vamos dizer assim, tipos de pessoas circulando, né? Então, é muito importante o alvará, porque o alvará, a prefeitura te dá a licença dizendo que aquele local ali é apto para ser realizado aquele tipo de atividade. Então, é uma garantia também para nós, né, de se tiver alguma dificuldade futura, a gente tem a garantia de que a prefeitura dê autorização para a gente. Então, se você não tem alvará, você já fica mais vulnerável. E também tem a questão assim, de você também conseguir, alguns locais exigem que você tenha alvará, você de repente apresenta uma documentação, exige alvará, né? Junto com o alvará, vem junto o certificado do Corpo de Bombeiro, que também dá outra garantia para nós, né? A gente vive momentos também difíceis na sociedade, então a gente também tem que se resguardar, né, daquele espaço, né? Porque às vezes o espaço ele não é adequado, porque geralmente a prefeitura avalia o tamanho das portas, né? Avalia se tem dificuldade de subida, se não tem, se é no local em cima e tal. Às vezes você faz a casa espírita no local que não é muito adequado, né? De repente pode ser um cantinho, né, de algum lugar e tal. E se você fizer isso, não tiver alvará, aí você vai estar, se tiver alguma situação, você está se prejudicando. Então, o melhor mesmo é você buscar essa autorização, que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de busca prévia, e a prefeitura autoriza você a abrir aquele local ser uma instituição, né? Tem as casas nossas que são mais antigas, que já estão todas resguardadas, né? Mas as que forem criadas novas, há necessidade da gente fazer essa busca, né, e dessa atualização, né? A gente só faz uma nova busca se a gente tiver uma mudança de endereço, né? Que a instituição, de repente, estava no endereço, vai mudar de endereço. Às vezes é alugado, né? E às vezes você precisa fazer essa nova busca, mas é uma garantia para nós, mas não é uma obrigatoriedade em termos das instituições religiosas terem alvará, né? Vamos dizer assim, por isso que a gente tem muitas instituições religiosas de outros segmentos, né? Porque não há uma necessidade, né? Outro item que a gente colocou foi o ICMS, né? O ICMS a gente é obrigado se a gente tiver inscrição estadual, né? Se a gente tiver inscrição estadual, você é obrigado a fazer todo um contexto em cima do Estado. Mas a gente botou o ICMS aqui no caso para a gente ver os benefícios que a gente possa ter,
né? Porque as contas de luz, água, telefone, gás, elas têm um percentual, se eu não me engano, de 16, acho que até mais, acho que é 30% daquele valor que a gente paga como um imposto. E você, se você requerer junto a esses órgãos, né, que aí a gente tem que ver de cada cidade também qual é o órgão responsável, você pode requerer a isenção do ICMS, tá? O Estado dá esse benefício, né, para as instituições religiosas, né? Então, tanto de conta de luz, água, telefone e de gás. E a gente botou esse último item aí, utilidade pública federal, estadual e municipal, porque antigamente a gente botava até lá no SERJ tinha, né? Utilidade pública federal, estadual e municipal. E, na realidade, existe uma lei de 2018 que tirou a utilidade pública federal. Ainda tem a estadual, ainda tem a municipal, mas a federal acabou, né? E a federal acabou por causa de quê? Porque eles estão dando para todas as instituições o benefício, né, de ter uma utilidade pública por ser uma associação religiosa, né? Ou uma associação de fins sociais, né? Então, essa utilidade pública federal ela mudou, né? Continua estadual e municipal, mas acabou que o benefício foi inteiro. Eu vou passar depois para vocês os sites que fala sobre essa lei também vou botar no grupo aí para vocês aí no chat, tá? Jandira, deixa eu te interromper novamente. Acabaram de perguntar, a Mercedes até está perguntando aqui, sabe qual a lei? Você já até respondeu. Como a gente está sendo transmitido pela Rádio Esperança, Rádio Espírita Esperança, né? Também pela TV da Rádio Espírita no YouTube, pelo Facebook do CERJ e o Facebook do Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Itaperuna, nós temos uma pergunta do ouvinte da Rádio Espírita, foi feita pelo canal do YouTube. O Edivaldo Portugal está perguntando, voltando ainda àquele assunto do estatuto, antes de você seguir em frente, ele está perguntando, então, quem tem direito a votar e ser votado? Será somente o associado efetivo? Exatamente. É isso aí, né? Exatamente, é só o associado. Lá mesmo no estatuto, a gente fica descrito isso, qual é vamos dizer assim, as atribuições de cada um, né, e o que cada um pode fazer, porque, na realidade, se você deixa aberto, qualquer um que entrou hoje já pode ser, né? E aí você bota que seja associado efetivo, que tenha uma folha de serviço, entendeu? Que de repente tenha algum tempo de trabalho, depois de um ano, entendeu? Aí você amarra para você garantir, porque senão você também pode dizer que é efetivo, diz que é espírita, chegou de algum lugar e, de repente, já como diz a história, já quer sentar na janela, né? Então, cuidar da casa espírita, da gente cuidar da casa espírita, porque senão você acaba, às vezes, uma pessoa que você não conhece, entra e, de repente, se torna um diretor e daqui a pouco está na presidência e, de repente, termina até a finalidade, né? A gente tem que cuidar da casa espírita, né? Com certeza. E só mais uma pergunta do Gonzaga, que é quando se pede a isenção de ICMS, não é pedido também o registro no CNAS? Não, normalmente esse pedido, né, ele é feito diretamente em cada, vamos dizer assim, cada órgão desse, né? Aqui no Rio de Janeiro é Light, né, SEDAI, né? Aí são outras empresas que fazem isso. Então é pedido diretamente lá com a documentação. Do ano de 2018, eu acho que foi 2018, lá naquele grupo interreligioso, foi uma pessoa de plantão que ficou lá para receber a documentação. E lá mesmo eles fizeram. Então é só você entrar com a documentação mesmo, né? Porque o CNAS já é outra situação, mas esse aqui não, é um benefício mesmo e é dado, né, para ajudar, né, no caso, as casas espíritas e sobrar um pouquinho mais de dinheiro, né? E, Jandira, mais uma pertinente, mais uma pergunta aqui, da Fátima Queiroz. Ao obter o registro como utilidade pública, haverá algum compromisso da Casa Espírita com as instâncias governamentais?
Como é que é mesmo? Ao obter o registro como utilidade pública, haverá algum compromisso da Casa Espírita com as instâncias governamentais? Não, essa utilidade pública, né, na época ela foi criada justamente para facilitar, vamos dizer assim, para você ter benefícios, né? Eu até anotei a lei, eu vou depois passar para vocês, eles estão, vamos dizer assim, você recebe ajuda do governo, né? Então, por exemplo, se tem doações de computadores, doações de algum material, né? Alguma coisa que o governo queira fazer ou que você queira entrar para ser beneficiado por alguma lei que o governo criou, ele te dá essa prerrogativa. Agora, você não, vamos dizer assim, ele não interfere nas suas ações, não. É somente vamos dizer assim, uma situação de benefício para cada espírita, né? Depois eu vou passar no grupinho qual é a lei que deu isso, porque essa mudança foi agora em 2018 que teve essa mudança de lei que não precisa mais na parte federal, que beneficiou estadual e municipal também. Pode continuar. Pode passar mais um slide. Esse slide aí a gente fez, né, mais para a gente ver quais são as nossas obrigações, né? Então já estamos entrando na parte das obrigações fiscais, né? Então temos o nosso mais novo, né, que é o E-Social, né? E ele vai estar no futuro todo interligado com o Ministério do Trabalho, Previdência Social, Receita Federal e INSS Caixa, né? Então o governo está fazendo uma alteração, né, que, como diz a história, já há controvérsias, porque ia entrar agora de novo em outubro para o terceiro setor, mas não vai entrar, né? E mesmo as mudanças que eles fizeram vamos dizer assim, um banco de dados muito grande, né? Então, mesmo assim, eles estão com dificuldade disso tudo se interligar, né? Então, o que está mais interligado é a parte do Ministério do Trabalho e da parte da Previdência Social, né? Então, mas é tudo assim bem devagar mesmo, né? Ainda estamos caminhando, né? Para isso aí fechar, né? Então a gente vai dar uma explanada geral para a gente ter uma ideia, né? E das nossas necessidades de estarmos atentos, tá? Pode passar, Vinícius. Jandira, só para encerrar, porque ficou uma perguntinha para trás que eu não vi, até peço desculpa. A Márcia está perguntando que para a realização de campanhas é necessário ter esse cadastro de utilidade pública? Não precisa não. As campanhas geralmente são feitas dentro do âmbito da instituição, às vezes do movimento espírita, né? Isso não, isso é mais quando você ter utilidade pública, é mais quando você se relaciona com os órgãos federais, municipais ou estaduais, né? Para você ter algum benefício de alguma coisa, né? Estar tendo esse benefício. Pode continuar. Então, aqui a gente fez um resumozinho, né, das obrigações que a gente tem, né, para a gente ter uma ideia, que são muitos nomes, né? Para quem não está acostumado e trabalha com isso, é muita sigla e muita nomenclatura diferente para situações diferentes. Eu sei que nem vai dar para vocês terem uma visão total, não sei quem seja um pouco da área ou esteja trabalhando, de repente, atento a essas informações, mas são muitas informações, né? Então, nós temos a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, que é a nossa famosa DCTF, né? Se ela não for entregue, é uma multa de R$ 500. Então, quem está obrigado a entregar todo mês é quem tem receita acima de 10 mil, né? E quem está sem movimento, né? Que não tem movimento, ou que está inativa, né? A instituição que de repente criou, mas ela está inativa, porque às vezes a instituição é criada, né? E não deram continuidade, ficou paradinha. Você tem que entregar também. Então, tanto inativa quanto sem movimento, quanto movimento precisa ser entregue, né?
Temos um outro que a gente chama de PIS, sobre a folha de pagamento. Toda instituição, né, que tiver, toda associação que tiver funcionário, tem que recolher um percentual sobre a folha de pagamento, é 1%. Então, dentro da folha, todo mês é pago um DARF, né? Consequentemente, se você, vamos dizer assim, se você paga esse DARF, você gera DCTF, né? A declaração de imposto retido na fonte, que é a gente chama de DIRF, que é uma declaração que é entregue anualmente, se você tem retenção de IR de alguma, ou RPA, né, que você tenha contratado alguém, ou se você tem um funcionário que você foi obrigado a ter essa retenção. Tem essa escrituração fiscal digital, que é EFD, contribuições, né? Tem a escrituração contábil digital, também conhecida como SPED contábil, né? Eu coloquei todas aqui suas obrigações, mas nem todas a gente, devido à nossa atividade, a gente está obrigada, né? E a ECD substitui o livro diário, né? Comumente encontrado naquelas entidades religiosas mais antigas. A gente tinha o livro diário antigo, né? Então, vamos passar para o outro. Temos a relação anual de informações sociais, que é a RAIS, né? Tanto tem a RAIS quando você tem funcionário, quando você tem a RAIS negativa, né? Quando você não tem funcionário, né? Então, normalmente, ela é entregue entre março e abril, né? A gente tem que acompanhar essas datas do governo. Temos um cadastro geral de empregados e desempregados, né, que atualmente o E-Social também, vamos dizer assim, comprova, né, essa entrega, mas quem ainda não está obrigado tem que ser entregue todo dia 7 de cada mês. Então, quem tem funcionário na instituição, né, algum tipo de empregado, tem que entregar esse CAGED todos os meses. Tem o sistema de empresas de recolhimento do Fundo de Garantia, né, que eles chamam de CEFIP, e a guia de recolhimento do FGTS e informações para a Previdência, que é gerado dentro da CEFIP. Então, se você tem funcionário ou se você contratou alguém por RPA, você tem que fazer esse recolhimento no mês que aconteceu esse fato e mais o mês seguinte, né? Depois você fica desobrigado. E todo mês de janeiro você faz uma CEFIP, que a gente chama CEFIP negativa, né? Sem movimento, que aí você faz o quê? Você informa para o governo que você não tem funcionário. Se vocês forem olhar no CNPJ de vocês, muitos terão vários anos a falta da entrega dessa CEFIP. Então, tem que procurar dar uma olhadinha, porque atualmente também não está sendo cobrado multa, mas a gente também não sabe o futuro, né? A multa também é R$ 500. Então, quem tem o certificado digital, dá uma olhadinha lá para ver se tem alguma pendência de recolhimento de informações CEFIP. E tem o E-Social mensal, né, que vai ser mensal, mas, por hora, o terceiro setor ainda está suspenso, né? Então, a gente só fez o cadastro, colocamos as informações das instituições lá, mas ele ainda não está sendo alimentado, porque se você tenta enviar, o sistema não te autoriza, né? Porque, na realidade, ele não está sendo obrigado. Tem alguma perguntinha aí? Podemos ir. Temos sim, Jandira, rapidinho. O Júnior do IDEAC está perguntando se haveria possibilidade de realizar um seminário com foco só nessa parte de administração para a gestão da casa espírita. Podemos pensar, a gente pode organizar até com outras pessoas, né, para a gente poder também ter muito profissional dessa área do nosso movimento espírita. A gente pode pensar num seminário para atender mais gente, né? É isso aí, obrigada. Pode continuar. Uhum. Nós temos a gente colocou aqui a data da DCTF, né? É o 15º dia útil subsequente ao pagamento do DARF, né, que a gente tem que entregar. A DIRF, que é o último dia do mês de fevereiro,
Então, essas datas todas, eles têm que ficar nos nossos calendários, né? Apesar dos nossos contadores fazerem, né? Mas nós, como gestores, também temos que cuidar, né? Temos os livros, né, de apoio, né? Nas instituições pequenas, esses livros aí, eles não são usados, né? São usados mais para instituições maiores, quando você tem muitos empregados, né? E, na realidade, a gente usa um balancete, transmite as informações, né? Que é uma maneira mais simples, né? Mas, à medida que você, como o caso do Sérgio, né? Tem uma contabilidade mais complexa, você é obrigado a ter mais formas de você gerir, de você analisar, de você ver as contas, né? Então, são os suportes, né? E esse sistema público de estruturação digital, que a gente falou lá atrás também que é uma coisa nova, né, que tem de uns 3 anos para cá. Então, também são informações novas, né, que é a maneira que o governo tem, que é o que acontecia. Antigamente, se você fosse fiscalizado, você tinha que apresentar todos esses livros para os órgãos federais. Agora não, você manda, fica gravadinho lá. Então, se ele quiser analisar suas contas, está tudo lá. Se tiver alguma incoerência, ele vai direto na conta que ele quer ver ou na situação que ele quer ver. Então, há vamos dizer assim, um controle maior dos órgãos federais em cima das empresas, né, instituições também, no caso, se tiverem essa estruturação aí. Pode passar, o Júnior. Esses aí também a gente já falou, né? No caso, tem um mais novinho aí, que é o EFD Reinf, né? Estruturação fiscal, a gente falou, SD e o SF. Agora, o EFD Reinf, ele é um mais novo, ele vamos dizer assim, é uma informação do governo quando você contrata mão de obra, empresas de mão de obra, ou quando você presta serviço, se você for empresa de mão de obra. Então, é uma informação a mais, né, que aí você informa dentro desse REINF quanto que você reteve, né, no caso de for uma empresa, quanto que ela reteve dos funcionários que estão ali. Também a forma do governo controlar se as empresas de mão de obra também estão com tem funcionários cadastrados, né, porque ele retém o INSS dele. E, ao mesmo tempo, ele tem que dar conta para poder pagar o INSS da empresa dele. Então, é uma amarração do governo em relação ao INSS nesse momento agora, né? Esse sistema de cadastro de prestação de contas, SICAP, é uma obrigação relativa especificamente para as fundações privadas, né? Que não é também o nosso caso, né? Mas pode ser que alguma instituição seja fundação, né? As quais são fiscalizadas pelo Ministério Público Estadual, conforme visto na forma da Constituição das Fundações. Então, a gente tem pouquíssimas instituições que são fundações, né? Mas existe ainda. Então, a forma de você prestar conta para o governo também é muito mais rigorosa, né? E muito mais, vamos dizer assim, de fiscalização. Então, eles vêm, eles olham para ver se realmente você está cumprindo com todas aquelas informações que você está dando para o governo. Pode passar. Jandira, a gente colocou... Oi, querida, pode falar. Vou te interromper de novo, que Não, tranquilo. ao até pedir desculpa às pessoas, porque ficaram 2 perguntas para trás. Uma do Rafael, perguntando se aquele 10 mil é mensal ou anual. Lá atrás, que eu da DCTF, isso, né? Isso. Mensal. É mensal, né? Eu até respondi... pouquíssimas que são obrigados. Né? E a outra é da Raimunda perguntando se na ata, na produção da ata, quando você vai... O termo usado é associado ou membro? É associado, tá? Tá, tem que botar associado. Apesar, como a história diz, a controvérsia, né? Eu tive uma associação que não era religiosa, né? Que o julgador mandou botar membro, né? E aí eu tive que justificar para ele que é associado, aí peguei a legislação, porque senão a gente faz uma coisa que fica, entre aspas, errado, né? Apesar dele ter dado essa orientação. Então, eu mesmo peguei
E justifiquei porque que eu botei associado, né? Porque o certo é associado mesmo. Okay. A gente fez um endereçozinho aí também para vocês, tá? A DBE para alteração do responsável do CNPJ é feito no site, tá? Então, você tem que criar uma senha, né? Você tem que e fazer toda a alteração dentro do site. Antigamente, a gente preenchia um formulário, levava na Receita, a Receita alterava para a gente. Agora, é responsabilidade nossa. Então, quando a gente tiver alteração de responsável perante o CNPJ, a gente tem que entrar nesse endereço aí e colocar o CNPJ da instituição e fazer a alteração do responsável perante o CNPJ. É só um item só. Aí você envia essa informação para o site, ele gera um documento que a gente chama de DBE, né? Assina esse documento e ele faz a alteração. Você já pode fazer isso dentro do registro civil mesmo, né? do cartório. Então, quando você entra com a alteração da ata, você já entra com essa DBE assinada e, ao mesmo tempo que faz a alteração do registro da ata, faz essa alteração do responsável perante o CNPJ. Então, já mata duas situações, né? Já adianta a nossa vida aí. Às vezes, eles criam umas situações e tal, mas se for só alteração de responsável, é bem fácil de fazer. Vamos passar para o outro. Esse aqui também é uma repetição, mais ou menos, das informações que a gente botou, né? Colocando os meses, né? da DCTFs, né? A de inativa geralmente é janeiro, que você faz, a sem movimento é março, né? E as que tiverem movimento, mensalmente, né? Até o dia 15 o 15º dia útil do mês, né? E já tem dentro do e-social o que eles chamam de DCTF Web, né? Quando as instituições entrarem também, já vai ser feito automático dentro do e-social. Então, a guia, né, é gerada lá dentro. Né? Na Arraiz, a gente tem a Arraiz com funcionários e a negativa, né, que a gente já colocou lá atrás também. E a SF é o documento, né, escrituração contábil fiscal, que é entregue no último dia útil do mês de julho, do ano seguinte ao ano calendário. Então, no mês de julho, o mês que vem, já vamos estar obrigados a entregar nossa declaração SF. Né? Então, ela substitui a antiga DIPJ. A DIF também a gente já colocou lá atrás, né, que está no último dia do mês de fevereiro, né, que a gente entrega. E o e-social, ele começou a funcionar em 10 de abril, né, mas ainda não está ainda nessa obrigação nossa de entregarmos por enquanto. Agora, esse é o nosso último slide aí. Então, a gente colocou esse último slide para a gente falar dessa importância da casa espírita, né, dentro da nossa sociedade, né? Porque nós temos toda essa papelada, toda essa organização para darmos conta, né, da nossa administração, né? Temos a parte doutrinária, né, a parte de estudos da comunicação social, né, para nos divulgarmos a doutrina espírita, mas a gente colocou esse item da diretriz 9 do plano de trabalho da FEB como muito importante para nós, né? Então, é a participação do espírita na sociedade, participar de forma efetiva junto à sociedade organizada e aos órgãos do poder público, contribuindo para o encaminhamento de assuntos de interesse social, sempre de forma compatível com os princípios espíritas. A instituição espírita deve buscar a participação nos conselhos e organismos governamentais, nos termos da lei, contribuindo no encaminhamento de assuntos de interesse social, sempre de forma compatível com os princípios espíritas, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo na sociedade, né, com tantos valores esquecidos, né, que a gente possa, né, nós como espíritas,
começarmos a prestar atenção mais no que está ao nosso entorno, né? Porque às vezes a gente está muito mais voltados para dentro da casa espírita, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, que é um momento grandioso de aprendizado, é para nós começarmos a nos preocuparmos mais com o que está acontecendo na sociedade, né? Então, o Sérgio, através das relações externas, né? O Adriano já fez a conversa aí no primeiro seu, né? Tem um leque de situações que a gente possa estar participando mais da sociedade, seja na área da educação, seja na área social, né? Seja nas leis, né? Que podem ter o nosso apoio, né? Em termos de mudança de algumas situações. Então, que a gente preste atenção, né? Vocês que estão até nas cidades menores, talvez os acessos sejam até melhores do que o nosso, mas que a gente comece a prestar atenção, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente está num trabalho também assim, muito novo, né? O Paulo está aí para também colocar alguma coisa se ele achar interessante, que é trabalhar com o preso, né? Com a família do preso, né? Fazermos preces, né? Para vibrar, para a gente melhorar essa atmosfera que a gente está atravessando na Terra, né? Então, essa parte toda de organização ela é importante, né? Mas que a gente comece a olhar, ter o nosso olhar para esse nosso entorno também, né? Então, um recadinho que a gente queria trazer para vocês, né? Se tiverem dúvidas, se tiverem outras conversas, outros assuntos, a gente vai falando mais para frente aí, tá? Só, Jandira, excelente, muito obrigada. Só temos mais uma perguntinha da Márcia. Ela está perguntando quais são os impeditivos legais para uma pessoa eleita poder assumir o CNPJ. Os impeditivos legais é tipo assim, não existem os impeditivos legais assim que a gente conheça, né? Agora, o cuidado que a gente tem que ter com relação à pessoa que vai assumir é porque às vezes a gente, vamos dizer assim, a gente é convencida, né? Agora é você que vai, né? Então, alguns cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, a pessoa que vai estar assumindo, né? Ela é como se ela fosse sócia do centro, né? Como se ela fosse o CNPJ, o CPF dela ficar com o centro. Então, a gente já teve casos de pessoas que tiveram que pedir uma alteração, fazer uma AGE para sair da diretoria, senão ela não recebia o seguro-desemprego, porque ela não recebe nada da casa espírita, mas ela não tinha direito a receber o seguro-desemprego. Então, assim, existem alguns cuidados. Agora, os impeditivos, eu acho que não teria, mas quem, vamos dizer assim, a parte moral nossa, né, a parte delicada nossa, para que a gente também não exponha a casa, né? Porque se a gente tem alguma dificuldade, né, passou por alguma situação que a gente possa, de repente, colocar uma situação de fragilidade na casa ou no trabalho, que a gente também se abstenha daquele momento de estar participando, né? Porque às vezes a gente também deu uma situação que você não, de repente, nem está envolvido naquela história, mas de repente você está ali naquela situação, né? Porque a gente tem o quê? Tem que também ter o cuidado com a casa e com o movimento espírita, né? Então é mais assim, eu acho que é pessoal e também a gente não está aqui também para apontar o dedo, né? Mas cada um de nós tem que apontar para si mesmo, né? Para a gente se autoavaliar, né? Se a gente está em condição de dar conta daquela situação, daquela administração, né? Se a gente tem alguma dificuldade, teve alguma dificuldade, então que a gente espere um pouco, né? E dê oportunidade para o outro, né? É difícil até da gente falar, porque nós, como espírita, a gente sabe que a gente, né, tem várias oportunidades, temos várias situações, mas a gente precisa assumirmos as nossas dificuldades também, né? Se a gente não tem condição, dá um tempinho, né? Jandira, para encerrar, que a hora já passou um pouquinho, mas eu estou gostando que foi muito participativo. Todo mundo tem muitas questões sobre esse assunto, e isso é muito importante. Então, eu acredito até que aquela ideia do Júnior da IDEA, que é uma coisa a gente deixa, né, para o CERJ pensando nisso, porque é realmente de extrema necessidade
esse apoio, né, que todas as casas precisam, né? E a Fátima Queiroz perguntou, isso eu mesmo vou responder, onde foi disponibilizado o material? Foi aqui mesmo no bate-papo, Fátima. É só você procurar o Roberto Lúcio que disponibilizou. Aí já está o Marcos perguntando, já foi disponibilizado, Marcos. E a Lídia está perguntando atualmente, com as reuniões de diretoria sendo de forma virtual, por videoconferências, qual a recomendação para as atas? Uhum. Olha só, a gente tem feito, né? Todo o movimento espírita tem feito essas reuniões mensais, né? Mas se for uma reunião, a gente geralmente faz a reunião, bota o nome de todo mundo que apareceu, né? Que compareceu e tal. Mas quando é uma AGO, que de repente vai ter necessidade, né? A gente vai precisar ter mais cuidados, né? Então, o registro civil também eu botei lá no grupinho, que a gente tem um grupinho, Casa Espírita Legal, né, da área administrativa. E aí o cartório me respondeu que se você seguir todos os trâmites como se fosse uma presencial, né? E aí você faz a presença, né? A gente está organizando lá no SESC para fazer a AGO do CERJ agora em julho, né? Então, eu estou tendo assim, vou tentar ter todos os caminhos, né, para a gente poder dar uma segurança, porque é muita gente, é diferente de uma casa espírita que é de repente 10, 15, 20 pessoas. Mas a gente tem, ele falou que seguindo todo o trâmite, isto é, o edital diz que é virtual, qual é o objetivo da reunião, convoca no período de 15 dias ou de um mês, né? Publica em algum órgão de divulgação. Se você segue todo o trâmite, aí você faz o quê? Envia a documentação toda e bota o edital. Então, ele falou que não existe problema nenhum. A gente, até numa associação que eu pedi até para eles baterem foto, porque às vezes você tem que cuidar mais de determinadas situações, né? Mas se você bate até uma foto do grupo, que todo mundo estava ali presente naquele dia, né? E tal, e a gente pode organizar, não tem assim problema nenhum. Eu vou fazer as outras duas perguntas, que aí para você já finalizar, para ficar mais fácil. O Maurício perguntou que a semelhança do IPTU, a taxa de incêndio também é passível de isenção? E a Mercedes perguntou como realizar a AGO virtual. Ela vale? É válida. A AGO virtual é válida, sim. A isenção da taxa de incêndio também pode ser pedida também, né? Mas como a gente tipo assim, a gente tem um combinado espiritual, né? É um serviço muito importante, né? O trabalho dos bombeiros. Então, a maioria das instituições pagam a taxa de bombeiro, né? Porque acha que realmente é um serviço muito útil, né? E a gente ninguém está livre, né? Então a gente faz a nossa parte. Mas se a instituição não tiver condição, ela pode requerer também essa isenção, tá? Da taxa de incêndio. Todas as taxas. Aline, antes de terminar, bota aquela música. O Júnior para colocar. Ah, sim, pode deixar. E o Paulo Goulart mandou um elogio para você, falou, parabéns, muito esclarecedor. Falei, realmente, foi mesmo. Obrigado, Paulo. Pode colocar aí o Júnior vai colocar. Uhum. Vamos ver se vai ficar bom. Não veio o som, né? O som não veio. Tem uma música, tá? Depois vou botar para vocês. Estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho.
Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passes, palestras e a água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Gente, só para a gente ficar com saudade da Casa Espírita, que a gente não tem ido, né? Tá? Agradeço a vocês pelo carinho, pela atenção e pela oportunidade de dividir um pouquinho das coisas que eu conheço. Tá? Um grande abraço para todos. Jandira, nós que te agradecemos, foi excelente, esclarecedora, todo mundo aqui agradecendo no chat, depois você dá uma olhada. E para encerrar, né, como nós falamos cedo, pedir a Rosângela, né, nossa companheira do 28º seu, para fazer a prece de encerramento, para a gente findar esse trabalho que foi excelente. Muito obrigada. Obrigada a todos, foi muito participativo, foi muito bom. Obrigadão também, Rosângela. Querida. Eu libero ela aqui. Já está aberto? Está ao vivo? Sim. É muita emoção nesse momento. A gente trabalhar nesse grupo, trabalhar nesse movimento espírita e ter essa reflexão, como a página de preparação nos deu, que toda casa é edificada por alguém, mas que
O que edificou as coisas é Deus. E nesse trabalho que hoje nós realizamos, em que trouxe essa música alertando que a nossa casa é santa, porque é ponto de emergência de Deus. É que nós queremos, unidos em pensamento, e com esse sentimento de amor, de carinho, perseverança e dedicação, por todos esses obstáculos que nós estamos passando, mas continuamos unidos e unificados por essa certeza, por essa fé que neste caminho nós estamos trilhando, porque estamos junto com o Mestre, seguindo as suas pegadas, confiando no Pai Maior e agradecendo a espiritualidade amiga de cada casa espírita, que nesse momento se une para trazer para nós essa confiança, essa alegria e esse desejo de, mesmo distante, estarmos unidos em pensamento, em vibrações, mas sim também pelo amor de Deus, que tudo nos deu para aqui estarmos, agariando vibrações de paz e distribuindo por todos aqueles que necessitam e mais, por toda a humanidade que chora e que geme durante esse período. Mas, pedindo sempre a Deus por essa grande morada que é a nossa querida Terra, o nosso planeta azul. São com essas palavras que pedimos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, para encerrar mais uma reunião com muito amor, perseverança e dedicação na tarefa que Ele nos incumbiu de fazer. Que assim seja. Queremos agradecer, depois dessa prece maravilhosa, que eu acredito que todos sentiram uma energia muito boa, porque eu senti daqui. Foi uma noite muito boa. Estou até emocionada, gente, me desculpa. Mas foi muito bom. E eu quero agradecer a todos os participantes pelo Zoom, através do Facebook, no YouTube, a Rádio Espírita Esperança, o pessoal do IDEAC, do YouTube do CERJ, do Facebook do Grupo Bezerra de Menezes de Itaperuna. Estou esquecendo de mais alguém, Jônia? Meu assessor aqui está dizendo que eu não esqueci de ninguém, não. Então, muito obrigada, gente. Que a gente possa fazer isso mais vezes. Muito bom, Jandira. Muito obrigada. Excelente, esclarecedora. E vamos, Roberto, você está aí também, e a Jandira, fazer crescer essa ideia de dar um apoio maior às casas espíritas, principalmente isso, que você já viu que o tema, né, gera muitas dúvidas. Então, está todo mundo precisando desse apoio. Tá? Aqui, muito obrigada. Obrigadão. Já li lá o chat, tá? Obrigada a vocês também, todo mundo aí, pelo apoio também. A gente que agradece. Aqui, boa noite a todos. Até a próxima, né? Se Deus quiser. Tá? Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Deus também, querida. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.